Após meu chamado para a presidência geral da Sociedade Socorro, tive o desejo de conhecer mais sobre as mulheres que serviram antes de mim. Fiquei impressionada com os ensinamentos da irmã Zina de Young, primeira conselheira na segunda presidência geral da Sociedade Socorro. Ela disse: irmãs, cabe a nós estarmos amplamente despertas para nossos deveres. Ponderei as palavras desperta e dever, e fiz mais algumas pesquisas nas Escrituras. No Novo Testamento, Paulo ensinou aos santos de sua época: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. A noite é passada e o dia é chegado. Vistamo-nos das armas da luz. No livro de Mórmon, Alma ensinou a seu povo os sagrados deveres daqueles que fazem um convênio com Deus. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus, e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Agora vos digo que, se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele, de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? E quando ouviram essas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: este é o desejo de nosso coração. A declaração da irmã Young e essas escrituras me fizeram ponderar os deveres para os quais devemos estar despertas em nossos dias. Quando somos batizadas, fazemos um convênio. O elder Robert D. Hales ensinou: ao fazermos e guardarmos convênios, saímos do mundo e ingressamos no reino de Deus. Somos mudadas. Parecemos e agimos de modo diferente. As coisas que ouvimos e lemos e dizemos são diferentes. E o que vestimos é diferente, porque nos tornamos filhas de Deus, ligadas a Ele por convênio. Quando somos confirmadas, recebemos o dom do Espírito Santo, o direito de ter a constante influência de um membro da Trindade para guiar-nos, consolar-nos e proteger-nos. Ele nos avisa quando somos tentadas a desviar-nos de nossos convênios e voltar ao mundo. O presidente Boyd K. Packer ensinou que nenhuma de nós jamais cometerá um erro grave sem antes receber um aviso pelos sussurros do Espírito Santo. Para receber esse dom e ter sempre o Espírito, precisamos ser dignas e vigilantes em verificar a condição de nosso coração. Será que nosso coração é brando? Temos um coração humilde, ensinável e bondoso? Ou será que nosso coração foi gradualmente se endurecendo ao permitirmos que o excessivo ruído do mundo nos desviasse do suave sussurro que sem dúvida provém do Espírito? Quando fomos batizados, nosso coração foi mudado e despertamos para Deus. Em nossa jornada mortal, precisamos periodicamente perguntar a nós mesmas: se eu senti uma mudança no coração, posso sentir isso agora? E se não, por que não? Muitos dos antigos santos sentiram essa poderosa mudança em seu coração. Isso os despertou para que recebessem as bênçãos do templo que os fortaleceram em seus deveres. Os antigos santos de Nauvoo ficavam no templo o dia inteiro e até bem tarde da noite, para receber ordenanças e fazer convênios antes de iniciar sua jornada para o oeste. Sarah Rich, uma irmã da Sociedade Socorro de Nauvoo, disse o seguinte: muitas foram as bênçãos que recebemos na casa do Senhor, o que nos trouxe alegria e consolo em meio a todas as tristezas, e nos possibilitou ter fé em Deus, sabendo que Ele nos guiaria e nos ampararia na jornada desconhecida que tínhamos à frente. Com o coração mudado pela fé no Salvador e confiando no poder de sua expiação, despertaram para a ação. Sabiam no fundo do coração que havia alguém, o Salvador,
que compreendia suas adversidades pessoais, porque havia sofrido por elas no jardim do Getsemane. Ele sentiu o temor, a dúvida, a dor e a solidão que eles sentiram. Sofreu as tristezas, as perseguições, a fome, o cansaço e as perdas que sofreram. E por ter sofrido todas essas coisas, ele podia dizer-lhes: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eles foram, confiaram em seu profeta e o seguiram. Sabiam que a jornada seria longa e que seus deveres seriam difíceis. Sabiam que seria exigido sacrifício, mas sustentados pela fé e apegando-se a seus convênios, estavam espiritualmente preparados. Antes de partir de Nauvoo, um grupo de santos escreveu uma mensagem na sala de assembleia do templo que foram obrigados a abandonar, que dizia: o Senhor viu nosso sacrifício, sigam-nos. Participei recentemente de uma jornada pioneira com os rapazes e as moças de nossa ala. Todas as manhãs eu me perguntava: qual é meu sacrifício? Como posso segui-los? No segundo dia da jornada, puxamos nossos carrinhos de mão por 13 quilômetros quando chegamos a um lugar da trilha chamado A Força das Irmãs. Os homens foram separados das mulheres e eles foram enviados à frente, colina acima. Quando começamos a puxar nossos carrinhos de mão, olhei para o alto e vi nossos irmãos do sacerdócio, jovens e velhos, enfileirados ao lado da trilha, com o chapéu na mão, em respeito às mulheres. O caminho foi fácil a princípio, mas logo surgiu areia profunda e a colina ficou mais íngreme. Eu estava de cabeça baixa, puxando com toda a força, quando senti um empurrão no carrinho. Então ergui o rosto e vi Lexi, uma de nossas moças e minha vizinha. Ela tinha puxado seu carrinho até o topo e, vendo que precisávamos de ajuda, correu de volta. Quando chegamos ao topo e largamos ali exaustas o nosso carrinho, eu queria muito correr de volta para ajudar as irmãs que vinham atrás. Mas estava ofegante e meu coração batia tão forte que as palavras ataque cardíaco me vieram à mente mais de uma vez. Observei com gratidão que outras moças largaram seu carrinho de mão e correram para ajudar. Quando todas nós chegamos ao topo, passamos algum tempo registrando nossos sentimentos no diário. Eu escrevi: não me preparei o bastante fisicamente, por isso não tive forças para ajudar as que vinham atrás de mim. Pode ser que nunca mais tenha de puxar um carrinho de mão de novo, mas jamais quero deixar de ajudar minhas irmãs espiritualmente, jamais. Foi uma experiência sagrada, que despertou-me espiritualmente para meus deveres para com minha família e outras pessoas. Por toda a jornada, refleti sobre o que havia aprendido. Primeiro pensei em minhas irmãs, as que tinham puxado e as que continuam hoje a puxar seus carrinhos de mãos. Aproximadamente 20% das mulheres daquelas companhias de carrinho de mão estavam sozinhas, pelo menos em parte do caminho. Eram mulheres que não haviam se casado, eram divorciadas ou casadas. Muitas criavam os filhos sozinhas. Todas se esforçaram juntas, filhas do convênio, jovens e idosas, em diferentes circunstâncias, no mesmo caminho, com a mesma meta. Aquelas que correram para ajudar suas irmãs necessitadas me lembraram das resgatadoras, visíveis ou não, que são rápidas em observar e ver uma necessidade e agir. Pensei nas palavras do Senhor: irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Enfileirados de ambos os lados da trilha estavam homens fiéis, obedientes e cumpridores de seus convênios. Seu poder do sacerdócio, o poder que Deus usa para abençoar todos os seus filhos, nos ergueu, nos fortaleceu e nos apoiou. Eles eram um lembrete de que nunca estamos sozinhas. Podemos ter sempre esse poder conosco se guardarmos nossos convênios. Pensei nos homens que foram separados da família na jornada, deixando-as puxar o carrinho de mão sozinhas. Muitos homens morreram na jornada. Alguns deixaram filhos para trás, fazendo missão em sua terra natal.
Outros emigraram antes para fazer os preparativos para a chegada da família no Vale do Lago Salgado. Alguns homens estavam ausentes por escolha própria, pois decidiram não cumprir seus convênios. Como aquelas que nos precederam, muitas hoje vivem em circunstâncias que não são ideais. Continuamos a ensinar e a nos empenhar para alcançar esse ideal, porque sabemos que o esforço contínuo nos manterá progredindo ao longo do caminho e nos preparará para as oportunidades de receber todas as bênçãos prometidas, se esperarmos no Senhor. Cada uma de nós teve e continuará a ter adversidades na vida. Essa vida mortal é um tempo de provação e continuaremos a ter oportunidades de usar nosso arbítrio para escolher o que iremos aprender com as adversidades que sem dúvida virão. Como filhas de Deus, continuamos no caminho com fé, porque reconhecemos o que o presidente Thomas S. Monson ensinou. As ordenanças de salvação recebidas no templo, que nos permitem um dia voltar à presença de nosso Pai Celestial em um relacionamento familiar eterno, além da investidura de bênçãos e de poder do alto, valem todo o sacrifício e todo o esforço. Não é o suficiente apenas estar na jornada. Precisamos estar despertas para nosso dever e prosseguir com fé, confiando no poder de consolo, fortalecimento, capacitação e cura da expiação. Irmãs, amo vocês. Não conheço muitas de vocês pessoalmente, mas sei quem vocês são. Somos filhas que guardam convênios em seu reino. E investidas de poder, por meio de nossos convênios, estamos preparadas para realizar nosso dever. A Sociedade Socorro prepara as mulheres para as bênçãos da vida eterna, despertando-nos espiritualmente para que aumentemos nossa fé e retidão pessoal. Vamos começar com nós mesmas. Comecemos de onde estamos. Comecemos hoje. Se estivermos espiritualmente despertas, seremos mais capazes de fortalecer as famílias e os lares e ajudar outras pessoas. Esse é um trabalho de salvação e o poder fortalecedor e capacitador da expiação torna tudo isso possível. Despertem para quem somos. Despertem para o nosso dever. Somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao conhecermos irmãs no mundo inteiro, ficamos admiradas com a força de seu testemunho. Muitas de vocês são a primeira ou a segunda geração de membros da igreja. Vemos muitas irmãs que servem em mais de um cargo, viajam longas distâncias para sentir as reuniões da igreja e fazem sacrifícios para realizar e guardar convênios sagrados. Honramos vocês. Vocês são as pioneiras modernas do Senhor. Recentemente, meu marido Mel e eu conhecemos uma mulher que trabalhava como guia voluntária ao visitarmos um museu na Austrália. Era uma mulher na casa dos 70 anos. Descobrimos que Molly não tinha filhos e nunca se casara. Era filha única e seus pais já tinham falecido havia vários anos. Seus parentes mais próximos eram duas primas que moravam em outro continente. De repente, fui tocada pelo Espírito que me testificou, quase como se o Pai Celestial estivesse me falando. Molly não está sozinha. Ela é minha filha. Eu sou o pai dela. Ela é uma filha muito importante em minha família e ela nunca está sozinha. Uma de minhas histórias favoritas a respeito do Salvador é a de Lázaro. As Escrituras narram que Jesus amava a Marta e sua irmã Maria e a Lázaro. Mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava muito enfermo, mas Jesus não foi visitá-lo imediatamente. Permaneceu 2 ou mais dias onde estava, declarando que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Ao ouvir que Jesus chegara, Marta saiu-lhe ao encontro e contou-lhe o que havia acontecido.
Lázaro já havia 4 dias que estava na sepultura. Muito triste, Marta correu de volta para casa, a fim de dizer a Maria que o Senhor tinha chegado. Maria, tomada de dor, correu até Jesus, caiu a seus pés e chorou. Lemos que quando Jesus viu Maria chorar, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e perguntou onde o haviam colocado. Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Lemos então algumas das mais compassivas e amorosas palavras das Escrituras. Jesus chorou. O apóstolo James E. Talmage escreveu: a visão das 2 mulheres tão dominadas pela dor fez Jesus sofrer de tal forma com elas que ficou com o espírito conturbado e profundamente comovido. Isso testifica a compaixão, a empatia e o amor que nosso Salvador e nosso Pai Celestial sentem por todas nós, toda vez que estamos sobrecarregadas de angústia, pecado, adversidade e dor nesta vida. Queridas irmãs, nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo nos conhecem e nos amam. Eles sabem quando estamos sofrendo ou sentindo qualquer tipo de dor. Não dizem: não importa que estejam sentindo dor agora, porque logo tudo vai dar certo. Vocês serão curadas, ou seu marido encontrará um emprego, ou seu filho errante voltará. Eles sentem a profundidade de seu sofrimento e podemos sentir o amor e a compaixão que eles têm quando sofremos. Alma testificou: e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Quando nos perguntamos se o Salvador e nosso Pai Celestial nos conhecem, ou quão bem eles nos conhecem pessoalmente, podemos lembrar as palavras do Salvador a Oliver Cowdery. Se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Antes disso, o Salvador havia declarado: ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. O Salvador lembrou Oliver que ele conhecia cada detalhe daquela súplica em oração e lembrava o horário exato, a noite específica. Há muitos anos, meu marido ficou muito enfermo com uma doença rara. À medida que as semanas passavam e ele piorava, mais eu me convencia de que ele estava morrendo. Não contei a ninguém os meus temores. Tínhamos uma grande e jovem família e um casamento eterno amoroso, e a ideia de perder meu marido e de criar meus filhos sozinha me encheu de solidão, desespero e até raiva. Envergonho-me de dizer que me afastei do meu Pai Celestial. Por vários dias, parei de orar. Parei de planejar. Só chorava. Por fim, dei-me conta de que não conseguiria fazer aquilo sozinha. Pela primeira vez em muitos dias, ajoelhei-me e abri o coração a meu Pai Celestial, suplicando perdão por ter me afastado dele, expressando a ele meus profundos sentimentos e, por fim, clamando que se aquilo era o que ele realmente queria que eu fizesse, eu o faria. Eu sabia
que Ele tinha um plano para a nossa vida. Ao permanecer de joelhos, abrindo meu coração, o mais doce, sereno e amoroso sentimento tomou conta de mim. Foi como se um cobertor de amor me envolvesse. Foi como se eu pudesse sentir o Pai Celestial dizendo: era tudo o que eu precisava saber. Decidi jamais me afastar dele novamente. De modo gradual e assombroso, meu marido começou a melhorar, até se recuperar completamente. Anos depois, meu marido e eu nos ajoelhamos ao lado de nossa filha de 17 anos e imploramos pela vida dela. Dessa vez, a resposta foi negativa. Mas aquele mesmo sentimento de amor e paz que o Salvador prometeu foi igualmente vigoroso. E sabíamos que, embora o Pai Celestial a estivesse chamando de volta ao lar, tudo ficaria bem. Aprendemos o que significa colocar nossos fardos sobre o Senhor e saber que Ele nos conhece, nos ama e sente compaixão por nós em nossos sofrimentos e dores. Um dos momentos mais tocantes entre pai e filho no livro de Mórmon é o testemunho de Alma, o filho, a seu filho Elamã. Alma descreveu o inexprimível horror que sentiu ao imaginar que seria levado à presença de Deus para ser julgado por suas muitas transgressões. Depois de sentir o peso de todos os seus pecados por 3 dias e noites, ele se arrependeu e suplicou ao Salvador que tivesse misericórdia dele. Então descreveu a Elamã o belo e doce sentimento de alegria por já não se lembrar de suas dores. Em vez de sentir inexprimível horror ao pensar que se apresentaria diante do trono de Deus, Alma teve a visão de Deus sentado em seu trono e declarou: minha alma sentia o desejo de lá estar. Será que é isso que sentimos agora, minhas queridas irmãs, ao arrepender-nos e contemplar o amor, a misericórdia e a gratidão que sentimos por nosso Pai Celestial e por nosso Salvador, de modo que também sintamos o desejo de lá estar, para sermos carinhosamente abraçadas por Ele novamente? Assim como o Senhor testificou para mim que não havia esquecido sua preciosa filha Molly Lenthal, testifico que Ele não se esqueceu de vocês. Seja qual for o pecado, a fraqueza ou dor que tenham, seja qual for a provação ou dificuldade que estejam passando, Ele conhece e compreende esses momentos. Ele ama vocês e vai carregá-las ao longo desses momentos, assim como fez com Maria e Marta. Ele pagou o preço para que pudéssemos saber como nos socorrer. Coloquem seus fardos sobre Ele. Digam a seu Pai Celestial como se sentem. Contem a Ele suas dores e aflições e depois as entreguem a Ele. Estudem as Escrituras diariamente. Nelas vocês vão encontrar grande consolo e ajuda também. Nosso Salvador perguntou: pois pode uma mulher esquecer o filho que está amamentando e deixar de sentir compaixão do filho de suas entranhas? Sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei. Eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis, e da mesma forma fareis ao mundo. Esse é nosso encargo. Precisamos ver e sentir por nós mesmas, e depois ajudar todos os filhos do Pai Celestial a ver, sentir e saber que nosso Salvador tomou sobre si não apenas todos os nossos pecados, mas também nossas dores, nossos sofrimentos e nossas aflições,
para que pudesse saber como nos sentimos e como nos consolar. Presto testemunho dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos ao coro e a todos os que participaram e expressamos apreço aos que ajudaram na preparação desta reunião especial. Expressamos nosso amor e nossa gratidão a cada uma que esteve conosco nesta noite. Teremos agora a bênção de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ao final do discurso dele, o coro cantará Careço de Jesus. A oração de encerramento será oferecida então por Melinda Barlow, membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Presidente Eyring. I am grateful
to be in your company tonight. Sinto-me grato por estar na companhia de vocês nesta noite. As mulheres da Igreja de Jesus Cristo estão a caminho de tornar-se a sociedade de irmãs que a mãe do profeta Joseph Smith, Lucy Mack Smith, descreveu com estas palavras: precisamos amar-nos mutuamente, cuidar umas das outras, consolar umas às outras e adquirir instrução, para que possamos todas viver no céu juntas. Há 3 partes nessa extraordinária descrição das qualificações para associar-se com Deus em um estado de felicidade. Uma delas é cuidar umas das outras. A outra é ensinar umas às outras e ser ensinadas. E a terceira é viver juntas com Deus. Meu propósito nesta noite é ajudá-las a sentir o reconhecimento e o apreço de Deus pelo que já fizeram, para ajudar umas às outras a atingir essa meta sublime. E, em segundo lugar, quero descrever algo do que ainda está por vir ao servirem em união. Como as irmãs de uma época anterior, vocês aceitaram o chamado do Senhor de ir em socorro de outras pessoas. Em 1856, o profeta Brigham Young pediu aos santos que fossem ajudar os pioneiros de carrinho de mão que estavam retidos na neve nas montanhas. Ele disse aos membros, naquele momento de necessidade, em uma conferência geral: nossa fé, religião e profissão de fé não vão salvar uma alma sequer dentre nós no reino celestial de nosso Deus, a menos que coloquemos em prática os princípios que agora lhes ensino. Vão e tragam aquelas pessoas que estão agora nas planícies e cumpram estritamente as coisas a que chamamos de temporais. Caso contrário, nossa fé será em vão. Centenas de mulheres de Utah atenderam à conclamação. Em sua pobreza, encheram carroções com tudo de que puderam dispor e com tudo que puderam coletar de outros para confortar os aflitos. Uma daquelas valorosas irmãs escreveu: nunca senti maior satisfação, e diria até prazer, em qualquer trabalho que realizei na vida. Tal era a união de sentimentos que prevalecia. Quando o resgate foi concluído e a neve derreteu, aquela mesma irmã registrou a pergunta de seu fiel coração: o que nossas mãos dispostas podem fazer em seguida? Em nossos dias, muitas irmãs valorosas do mundo inteiro transformaram sua fé em ações, em centenas de lugares. E perguntam o mesmo em seu coração e em suas orações sobre o futuro de sua vida de serviço ao próximo. Cada uma de vocês está em uma posição especial em sua jornada rumo à vida eterna. Algumas têm anos de experiência e outras estão no início de seu discipulado mortal. Cada uma de vocês tem sua própria história pessoal e seus desafios, mas todas são irmãs e amadas filhas de nosso Pai Celestial, que conhece e cuida de cada uma de vocês. O que vocês fazem extraordinariamente bem é amar, cuidar e consolar umas às outras. Fui testemunha desse milagre triplo há apenas um mês, no serviço que prestaram a uma irmã. Como pai dela, agradeço a vocês e a Deus, que guiou uma professora visitante. Nossa filha Elizabeth, que mora em outro estado e em outro fuso horário,
estava em casa com sua filha de 3 anos. Sua outra filha estava em sua primeira semana do jardim da infância. Elizabeth estava grávida de 6 meses, ansiando pelo nascimento de seu terceiro filho, que os médicos disseram que seria outra menina. O marido, Joshua, estava fora trabalhando. Quando ela viu que estava perdendo sangue e que o fluxo aumentava, telefonou para o marido. Pelo telefone, ele a orientou a chamar uma ambulância, dizendo que se encontraria com ela no hospital, que ficava a 25 minutos de sua casa. Antes que ela pudesse fazer a ligação, ouviu alguém bater na porta. Ao abrir a porta, ficou surpresa ao ver sua companheira de dupla de professoras visitantes da Sociedade de Socorro. Elas não tinham nada marcado para aquela manhã. A companheira simplesmente sentira que devia passar para ver a Elizabeth. Ela a ajudou a entrar no carro. Chegaram ao hospital minutos antes de Joshua, que vinha do seu trabalho. Os médicos decidiram, em menos de 20 minutos, que fariam uma cesariana para salvar a Elizabeth e o bebê. E assim, uma menininha veio ao mundo, chorando bem alto, 15 semanas antes da data prevista. Pesava pouco mais de 700 gramas. Mas estava viva, e Elizabeth também. As palavras de Lucy Mack Smith, em parte, se cumpriram naquele dia. Uma fiel irmã da Sociedade de Socorro, inspirada pelo Espírito Santo, cuidou, amou e consolou sua irmã no reino de Deus. Ela e dezenas de milhares de outras que prestaram esse serviço inspirado ao longo das gerações. Contam não apenas com o agradecimento das pessoas a quem elas ajudaram e de seus entes queridos, mas também do Senhor. Lembrem suas palavras de apreço aos que recebem pouco reconhecimento por sua benevolência. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas o milagre de uma irmã da Sociedade de Socorro chegar para ajudar no momento exato é multiplicado pelo poder de uma sociedade unida de irmãs. Vou ler parte da mensagem que o bispo de Elizabeth enviou para ela e Joshua no hospital, poucas horas depois que o bebê nasceu. Esta é a citação do bilhete do bispo. A presidente da Sociedade de Socorro tem tudo sob controle. We are already building a future plan. Já estamos elaborando um plano futuro para ajudá-lo com suas filhas em casa, para que Elizabeth possa ir e vir do hospital, enquanto o lindo bebê, ainda sem nome, permanecer aí. Já fizemos isso antes, por muito tempo, e nosso povo está ávido pela oportunidade de servir. O bispo continuou dizendo: Até fomos ao hospital e brincamos com as crianças na sala de brinquedos, quando as mães não tinham outro lugar para deixá-las. Não vamos executar nosso plano sem que vocês o coordenem e concordem com ele, é claro. Só queria que soubessem que não precisam se preocupar com as coisas que podemos fazer. O que fizeram por minha filha possibilitou que ela tivesse um momento precioso quando segurou no colo pela primeira vez sua pequenina filha. Então, o bispo encerrou suas palavras a Joshua e a Elizabeth com a mensagem que as irmãs enviam de seu cumprimento no mundo inteiro, de servir-se mutuamente em nome do Mestre. Mantenha a fé. Com todas as diferenças de sua situação pessoal e experiência de vida, posso dizer-lhes algo do que as espera. Se mantiverem a fé, serão com frequência convidadas pelo Senhor para prestar serviço a alguém necessitado, quando isso não parecer conveniente,
Talvez pareça uma tarefa desagradável ou até impossível. Quando o chamado vier, talvez não pareça que vocês sejam necessárias, ou talvez pareça que outra pessoa possa oferecer o auxílio. Lembrem-se de que quando o Senhor permite que encontremos alguém aflito, honramos o bom samaritano, tanto pelo que ele não fez, quanto pelo que ele fez. Ele não passou de largo, mesmo que o viajante ferido na estrada fosse um estranho e talvez um inimigo. Ele fez o que pôde pelo homem ferido e depois elaborou um plano específico para que outros fizessem mais. Fez isso porque compreendeu que para ajudar os outros talvez fosse preciso mais do que aquilo que uma única pessoa poderia fazer. As lições ensinadas nessa história podem guiá-las em tudo o que o futuro lhes reservar. Essas mesmas lições estão disponíveis em sua própria infância e em suas experiências pessoais recentes. Ao menos uma vez, e talvez com frequência, vocês foram surpreendidas ao encontrar alguém necessitando de cuidados. Por ter sido um de seus pais, um dos avós, pode ter sido um de seus pais, um dos avós, uma irmã ou um filho, um irmão, uma irmã enferma ou deficiente. Seus sentimentos de compaixão prevaleceram a seus desejos humanos. Assim, vocês começaram a oferecer ajuda. Como na história do bom samaritano das Escrituras, é provável que a ajuda necessária se transforme em cuidados prolongados, que vocês não poderão oferecer sozinhas. O samaritano precisou confiar o viajante aos cuidados do estalajadeiro. O plano do Senhor para o serviço aos necessitados utiliza equipes. O bispo e a presidente da Sociedade de Socorro sempre convidam os membros da família a ajudarem-se uns aos outros quando há necessidade. Há muitos motivos por esse princípio. O mais importante é prover a mais pessoas a bênção de um amor maior que advém do serviço mútuo. Vocês observaram e sentiram essa bênção. Sempre que cuidaram de alguém, mesmo que por um curto período de tempo, sentiram amor pela pessoa a quem prestaram serviço. À medida que o tempo de serviço oferecido se prolonga, o sentimento de amor tende a aumentar. Como somos mortais, esse amor maior pode ser interrompido por sentimentos de frustração e cansaço. Esse é outro motivo pelo qual o Senhor permite que tenhamos a ajuda de outros no serviço que prestamos aos necessitados. É por isso que o Senhor criou sociedades de cuidadoras. Há poucas semanas eu estava presente quando uma jovem se ergueu para ser apoiada na reunião sacramental como coordenadora adjunta das professoras visitantes. Eu nem sabia que existia esse chamado. Perguntei-me se ela sabia que grande tributo o Senhor lhe havia prestado. Como seu filho estava agitado, ela teve que sair da reunião antes que eu pudesse dizer-lhe quanto o Senhor a amaria e teria gratidão por sua ajuda ao coordenar os esforços de seus discípulos. A tarefa de cuidar dos necessitados exige uma equipe e uma sociedade amorosa e unida. É isso que o Senhor está fazendo com que vocês se tornem. Ele as ama por qualquer função que desempenhem. Uma prova de seu apreço é que Deus permite que vocês sintam um crescente amor por aqueles a quem servem. Esse é o motivo pelo qual vocês choram quando alguém a quem prestaram serviço por muito tempo vem a falecer. A perda da chance de cuidar delas pode parecer uma perda ainda maior do que a separação temporária. Ouvi recentemente uma mulher, na semana em que seu marido faleceu, prestar um testemunho de gratidão pela oportunidade que teve de servi-lo até o fim de sua vida. Suas lágrimas não eram visíveis, mas via-se seu sorriso feliz. Mesmo que o serviço prestado com amor às pessoas seja ricamente recompensado, vocês aprenderam que há limites físicos, emocionais e financeiros no que é possível fazer. A pessoa que presta cuidados por muito tempo pode tornar-se aquela que precisa de cuidados. O Senhor, que é o mestre cuidador das pessoas necessitadas,
Dê um conselho inspirado às cuidadoras fatigadas nestas palavras registradas no livro de Mórmon. Para conservardes a remissão de vossos pecados, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Mas depois, ele prossegue advertindo aqueles que deixam de dar atenção à evidência de que estão se esforçando demais, ou por tempo excessivo em seu serviço de amor. E vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem ou qualquer prestadora de serviço corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E, novamente, é necessário que ele seja diligente para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Esse conselho parece difícil de seguir quando temos de equilibrar o desejo de fazer todo o possível para ajudar os outros com a prudência de atender às nossas próprias necessidades, a fim de preservar nossa capacidade de servir. Pode ser que tenham visto outras pessoas se debaterem com essas escolhas difíceis. Um exemplo é a decisão de cuidar de alguém que está no final da vida em casa ou em um asilo para idosos, quando estamos próximos da exaustão. O que conhecemos a respeito do plano de salvação pode ser nosso guia nessas escolhas emocionalmente dramáticas. Esse é um dos motivos pelos quais Lucy Mack Smith sabiamente aconselhou que as irmãs deveriam adquirir instrução. É muito útil ter a segura convicção do propósito que o Senhor tem para cada filho seu na severa prova da vida mortal. Ele ensinou a essência do plano de salvação ao profeta Joseph desta maneira, quando este se debatia para compreender provações aparentemente intermináveis. E então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto. Nossa escolha de ajudar da melhor maneira alguém ao longo de difíceis provações torna-se então: que rumo devo tomar para ajudar melhor a pessoa que amo e sirvo a suportar bem? Cabe a nós tornar mais provável que elas exerçam fé em Cristo, mantenham um esplendor de esperança de vida eterna e pratiquem a caridade, o puro amor de Cristo, até o final da vida. Já vi irmãs no reino que colocam essa ênfase no Salvador e nos propósitos dele. Penso nas ocasiões em que entro na sala depois da reunião da Sociedade de Socorro, da primária ou das moças. Uma gravura do Salvador ou suas palavras talvez não estejam evidentes, mas sabemos que um testemunho da realidade e do valor de sua expiação foi prestado naquela hora. Talvez não haja uma gravura de um templo sagrado ou as palavras, as famílias podem ser eternas, mas pode-se ver a esperança no sorriso delas. E vocês já viram como eu vi, uma sábia professora visitante edificar a confiança de uma irmã hesitante de que o serviço que ela presta a outra ainda é necessário e valioso. Excelentes presidentes de sociedade de socorro encontram maneiras de permitir que aquelas carentes de ajuda cuidem de outras. Criam oportunidades para que as irmãs suportem provações enquanto cuidam umas das outras com o puro amor de Cristo. Isso pode incluir o gentil conselho de que a cuidadora cansada descanse ou aceite a ajuda de outras. As irmãs tornam isso possível procurando não julgar as que passam por provações. A maioria das pessoas que carrega fardos pesados começa a duvidar de si mesma e de seu próprio valor. Aliviamos seu fardo ao ser pacientes com suas fraquezas e ao comemorar toda a virtude que vemos nelas. O Senhor faz isso. Poderíamos seguir seu exemplo, pois Ele é o maior cuidador dos necessitados. Falamos frequentemente da força do círculo de irmãs na Igreja de Jesus Cristo. Aprenderemos a reconhecer que o Salvador está sempre no círculo quando o convidamos. Cada vez mais vemos as filhas de Deus convidar outras irmãs para entrar no círculo com elas,
Quando as irmãs chegam a uma reunião e procuram um lugar para sentar, elas ouvem alguém dizer baixinho: venha sentar-se comigo. Ouviremos essas palavras naquele dia futuro que Lucy Mack Smith previu, quando as irmãs irão viver juntas no céu. Não nos preparamos para aquele dia de um momento para o outro. Isso é fruto de dias e anos de cuidados mútuos e do acúmulo de palavras de vida eterna no fundo de nosso coração. Minha oração é que muitos de nós estejamos juntos no glorioso futuro que temos pela frente. Presto-lhes meu testemunho de que nossa esperança nesses dias será justificada. O Senhor Jesus Cristo, por intermédio de sua infinita expiação, tornou isso possível para cada um de nós. O Pai Celestial ouve e responde nossas orações de fé ao pedirmos orientações e ajuda para perseverar em nosso serviço. O Espírito Santo é enviado a vocês e àquelas a quem vocês servem de todo o coração. Vocês serão fortalecidas, mas também inspiradas a conhecer o limite de sua capacidade de servir. O Espírito vai consolá-las quando se perguntarem: será que fiz o suficiente? Testifico que o Senhor estará com vocês e que seu caminho será preparado e marcado para vocês por Ele em seu serviço aos que Ele ama, em suas necessidades e provações, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Heavenly Father, we're Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos por essa oportunidade que tivemos de nos reunir essa noite no mundo todo, como irmãs, para sentir seu Espírito, para ouvir essas mensagens maravilhosas, essa bela música. E Pai Celestial, somos muito gratas por seu Filho, por Ti, pelo sacrifício de Jesus Cristo por todos nós. E pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender mais sobre a expiação e saber como desfrutar melhor dela. Somos muito gratas por todas as muitas bênçãos que temos na vida e reconhecemos Tua mão em todas as coisas, Pai Celestial. Dizemos essas coisas no nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém.